Histeria e SPM. O Dr. Thomas Szasz demonstra, com sua inovadora abordagem, o propósito de reformular o obsoleto modelo rigidamente mecanicista que ainda confunde o corpo físico com o ser humano. Quando é apenas instrumento através do qual opera a contraparte inteligente da individualidade. O componente espiritual do ser tem sido obstinadamente ignorado porque escapa à apreensão instrumental. Até aqui construída como extensão dos sentidos e, portanto, inadequada para a observação de fenômenos extrasensoriais por natureza. No trabalho de alguns pioneiros está a esperança de que, em futuro mais próximo, sejam removidos os bloqueios que vêm impedindo a formulação de uma abordagem mais criativa à problemática da personalidade múltipla. Cuja conceituação pouco ou nada mudou no decorrer do último século. O cenário em que se move a SPM ainda é de autoria do professor Charcot, ao qual o Dr. Szasz dirige a avaliação crítica digna de atenção. Da confusa caixa preta da histeria, muitos outros fenômenos foram retirados para a reclassificação a Lures. Mas o caso específico da SPM continua lá. Não se pretende com isso negar a realidade da histeria, a despeito da impropriedade terminológica. Devidamente estudada e compreendida, ela terá certamente contribuição fecunda a oferecer. Na decifração de alguns enigmas do psiquismo humano, deixando de ser a esfinge comportamental que tem levado tantos estudiosos a um estado de desalento na tarefa de entendê-la melhor. A mensagem psicológica da SPM se apresenta como a de um condomínio de personalidades. Autônomas, em conflito, na disputa de um mesmo corpo físico. O conceito da fragmentação da personalidade original do paciente em personalidades secundárias continua absoluto, dogmático e, obviamente, decisivo na formulação da terapia.
que insiste em refundir os fragmentos de gente de volta ao todo. Freud é tido por alguns autores como criador ou iniciador dessa ideia da cisão. Mas a verdade é que a encontramos com algumas variações de pouca monta em outros autores. Contemporâneos dele e até entre os que o antecederam. De fato, lemos em Nandor Fodor, sem identificação bibliográfica da fonte, a seguinte observação atribuída a Theodore Flournoy. Assim como o cristal se parte sob o impacto de um martelo, quando atingido de acordo com linhas definidas de clivagem, da mesma forma, a personalidade humana, sob o impacto de excessivas emoções, quebra-se às vezes ao longo das linhas de menor resistência ou segundo as grandes linhas estruturais de seu temperamento. A separação produz-se entre os eus que se opõem, cujo equilíbrio harmonioso constituiria a condição normal. Seriedade e alegria, tendências otimistas e as pessimistas, bondade e egoísmo. Instinto de recato e lascívia, gosto pela solidão e amor à natureza, em oposição às atrações da civilização, etc. As diferenças nas quais os espíritas identificam veemente demonstração de absoluta distinção entre os espíritos e os seus chamados instrumentos suscitam, ao contrário, na mente do psiquista, a irresistível suspeita de que tais pretensos espíritos não passem de produtos do subconsciente do próprio médium. Flournoy, adversário obstinado dos postulados da doutrina espírita, formulada na segunda metade do século XIX pelo professor Rivaio Allan Kardec. Não tem dúvida de que as diferentes manifestações são aspectos de uma só individualidade. E não personalidades autônomas, dotadas de vontade própria, memória e inteligência. Como seres humanos vivos, situados em outra dimensão da realidade.
Aplicava, portanto, ao fenômeno da SPM o mesmo critério que entendia válido para o das manifestações mediúnicas. De fato, a realidade é a mesma, mas o ilustrado professor Flournoy trocou-lhe os sinais. Tanto na manifestação mediúnica como na SPM, as personalidades manifestantes são autônomas. E não aspectos, cisões ou fragmentos secundários da personalidade nuclear do médium ou do paciente. De vez que a SPM é, na essência, fenômeno mediúnico, como pretendemos demonstrar neste livro. Aliás, não era de esperar-se outra atitude do Dr. Flournoy, que dedicou todo o seu talento e sua respeitável cultura geral e científica ao combate a algo quixotesco da realidade espiritual. Confrontado certa vez nas suas pesquisas com a irrecusável evidência de identificação pós-mortem de duas pessoas, através das faculdades mediúnicas da senhora Ellen Smith, ele se vê sem explicações alternativas. Que não a da existência e sobrevivência do ser à morte corporal. Recusa-se, não obstante, e irritado, a admitir essa ideia mesmo com hipótese sujeita à verificação posterior. Insistência de construir personalidades desse tipo, psicologicamente delineadas com nitidez, a partir de fragmentos de sua própria individualidade, como cacos pensantes de um cristal rachado por emoções em contradição. No entanto, testes desenvolvidos pela moderna tecnologia estão aí documentados a mostrar que cada personalidade dessas teoricamente considerada fração do indivíduo afetado, tem índices próprios não apenas de inteligência, conhecimentos e características outras, como diferentes reações a drogas. Específicos ritmos cardíacos, pressão arterial e traçados de EEG. Não obstante, a funesta doutrina da clivagem da personalidade ganhou raízes profundas no solo fértil da visão materialista. Dita positivista, dos pesquisadores e pensadores do século XIX e incorporaram sem resistência.
as estruturas culturais do nosso tempo, de onde continuam sem reformulações importantes, a influenciar ainda hoje os modelos criados para lidar com o fenômeno da vida e seus enigmas. Por isso mesmo, uma excelente enciclopédia da ciência psíquica, como a do competente Dr. Nando Fodor, adota e continua a difundir, no caso da SPM, os mesmos inadequados conceitos. Elaborados por uma geração de estudiosos que se recusou a levar em conta, nas suas especulações, a realidade espiritual do ser humano. Para o Dr. Fodor, verbete personality de seu livro, uma nova personalidade emerge a partir da perda de memória da original. E se esta consegue retomar os comandos, a nova personalidade desaparece. Embora possa ser ressuscitada por outro ataque de amnésia ou sob hipnose. Ora, o problema não se restringe ao âmbito da memória. Ele se projeta como um caso concreto de possessão. Ou pelo menos de invasão de uma individualidade por outra. A possessão não tem de ser necessariamente tumultuada, violenta ou dramática. Pode ser também tranquila, ordenada e até benéfica, segundo as características da personalidade manifestada. Que tais fenômenos sejam suscitados por meros fragmentos de uma única personalidade é condição que exorbita toda a racionalidade. Quando todos os componentes do quadro sob observação indicam claramente entidades autônomas ou seja, indivíduos diferentes daquele através do qual a manifestação se produz. A rejeição dessa realidade leva a formulações teóricas que não se conciliam com a evidência demonstrada pelos fatos. E induzem, em muitos casos, a tomar-se o efeito pela causa. Não é a perda de memória, por exemplo, que seja a criação de uma personalidade secundária, como sugere o Dr. Fodor. A perda da memória, ou melhor, de consciência, decorre da invasão de uma personalidade estranha, autônoma.
Quando esta se retira, a pessoa reassume no corpo físico a sua consciência normal de vigília. Como que para abrir voluntariamente espaço para o invasor ou expulsa temporariamente por esta, a consciência afasta-se do corpo físico, enquanto a outra entidade o ocupa. E manipula os controles psíquicos que encontra à sua disposição na pessoa subjugada. Se o comportamento do indivíduo após a chamada perda de memória é turbulento, agressivo, desarmonizado, entende o Dr. Fodor que se trata de caso degenerativo. Embora não tenha ele proposto termo específico para caracterizá-los, aos que, em segundo estado, apresentam-se em condição intelectualmente ou eticamente superior à habitual. O comovente primarismo de tais suposições da parte de quem não está familiarizado com a realidade espiritual contribui para que o entendimento do que realmente se passa com a pessoa afetada fique cada vez mais confuso e insatisfatório. A verdade é que o comportamento é aquilo que dele faz a entidade que, no momento, tem a posse do corpo físico e manipula os controles que comandam a manifestação. O que há, portanto, não é perda de memória nem a rigor de consciência, mas perda do controle sobre o corpo físico. Que passa à entidade invasora, que impõe suas características de comportamento. Disse, porém, que a rigor não há perda de consciência. O que realmente isso significa? Significa que ao ser desalojado voluntária ou involuntariamente, a fim de ceder sua aparelhagem à entidade invasora, o paciente deixa de manifestar-se conscientemente através do seu corpo físico. Mas isso não quer dizer que se mantenha inconsciente como ser pensante. Apenas não pode expressar-se porque seu corpo está ocupado e sob controle de outra entidade. Nesse caso, por que razão de nada se lembrem
Por que razão nada se lembra quando reassume a posse do corpo físico? É porque cada entidade tem a sua memória específica, ou melhor, seus registros mnemônicos. Nesse sentido, o próprio Dr. Fodor considera de importância fundamental para os pesquisadores da mente admitirem como uma das características básicas da personalidade sua capacidade de ter estados mentais, ou seja, possuir consciência contínua. Hislop e William James descreviam este fenômeno com a expressão inglesa stream of consciousness. Que sugere, de fato, a ideia de ininterrupto fluxo de pensamentos conscientes. Aliás, acha Fodor que a questão da sobrevivência somente poderá ser decidida depois de se conseguir provar a continuidade da consciência. Dado que essa é a condição que constitui prova da presença da personalidade. O Dr. J.B. Heine pensava da mesma maneira, mas chocava-se com um bloqueio que lhe parecia intransponível. Como pensar sem o cérebro, que se destrói com a morte do corpo? A resposta também está no âmbito da realidade espiritual, que preconiza a existência de um segundo corpo. Formado por um campo bioenergético não sujeito à desagregação celular imposta pela morte corporal. Estranho como possa parecer, no entanto, quando uma personalidade diferente se manifesta, em pessoa vitimada pela SPM, e a invasora prova sua presença expressando a continuidade de sua consciência, como quer o Dr. Fodor, então a demonstração é considerada inválida. E o fenômeno passa a ser tido como perda inexplicável de memória da personalidade invadida. Por outro lado, é preciso lembrar que a aparente perda de memória também ocorre no fenômeno da hipnose ou no sono fisiológico comum. Uma vez despertado, o paciente não se lembra do que se passou enquanto esteve mergulhado no transe ou no sono.
não se lembra, bem entendido, sob condições normais. Mas se ré-hipnotizado ou previamente condicionado por sugestão pós-hipnótica, será capaz de reconstituir em suas minúcias o ocorrido. Da mesma forma, a pessoa envolvida em casos de personalidade múltipla tem condições de preencher os claros aparentes de sua memória. Uma vez submetida à hipnose, como também o Dr. Fodor admite. Teremos oportunidade de reexaminar esse aspecto com maior profundidade neste livro. Quando cuidarmos do problema específico da memória no contexto da SPM. Condomínio espiritual, Hermínio Miranda.